Hare Krishna, bom dia. Vamos começar a nossa live. Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam. Nós estamos um pouco atrasados, deu um problema aqui no computador, tive que entrar com o celular. E aí demorou para ajeitar aqui. Bom, então, por enquanto não tem nenhum comentário. Se tiver alguém aí que possa dizer se está tudo bem, som, imagem. Vamos ver. Bom, então eu vou cantar um pouquinho. Enquanto espera alguém chegar aí. Jayorada Madhava Javihari Jayorada Madhava Javihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari. Acho que assim fica melhor, né? Yasodanandana Brajajanaranjana Yasodanandana Brajajanaranjana Iravanachari Yamunatiravanachari. Jai Haridashana, obrigado. Então tá tudo bem, né? Quero dar só mais um pouquinho e começar. Já estamos atrasados. Jayorada Madhava Javihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajanaranjana Sodanandana Brajajanaranjana Yamunatiravanachari Munatiravanachari Jayorada Madhava Javihari Jayorada Madhava Javihari. Haribol. Então, vamos começar. Ajeitar melhor aqui, ó. Aqui. Bom, então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, estamos continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 4, a criação da quarta ordem, capítulo 1, a árvore genealógica das filhas de Manu. Hoje o verso 6. O verso em sânscrito é o seguinte: Tankamayanam Bhagavam Tankamayanam Bhagavam Uvaha
Yajushampati Uvaha Yajushampati Tustayam Toshamapano Tustayam Toshamapano Janayad Vadashat Majam Janayat Dvadashat Majam Tam Kamayanam Bhagavam Uvaha Yujushampati Tustayam Toshamapano Janayad Dvadashat Majam. Então, a tradução palavra por palavra. Tam a ela, Kamayanam, desejando, Bhagavan, Senhor, Uvaha, desposou, Yajusham, de todos os sacrifícios, Patihi, mestre, Tustayam, com sua esposa que estava muito satisfeita, Tosham, grande prazer, Apanaha, tendo obtido, Ajanayat, deu à luz, Dvadasha, 12, Atmajam, filhos. Então, a tradução, significado dados por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. A tradução é a seguinte. O Senhor da execução ritualística de Yagya posteriormente desposou Dakshina, que estava ansiosa para ter a personalidade de Deus como seu esposo. E com essa esposa o Senhor teve a satisfação de gerar 12 filhos. Então vou ler de novo a tradução. O Senhor da execução ritualística de Yagya posteriormente desposou Dakshina, que estava ansiosa para ter a personalidade de Deus como seu esposo. E com essa esposa o Senhor teve a satisfação de gerar 12 filhos. Então, o significado é o seguinte. Um esposo e esposa ideais são geralmente chamados Lakshminarayana, para compará-los com o Senhor e a deusa da fortuna, pois sabe-se que Lakshminarayana são eternamente felizes como marido e mulher. São os únicos que vivem felizes para sempre. A esposa deve sempre estar satisfeita com o esposo, e o esposo deve sempre estar satisfeito com a sua esposa. No Chanakya Shloka, as instruções morais de Chanakya Pandita, declara-se que se o esposo e a esposa estão sempre satisfeitos um com o outro, então a deusa da fortuna naturalmente vem a eles. Em outras palavras, onde há desacordo entre esposo e esposa, toda opulência material se faz presente. Onde não há desacordo, não sei se eu li ou não, onde não há desacordo entre esposo e esposa, toda opulência material se faz presente, e bons filhos nascem. Nascem bons filhos. De um modo geral, segundo a civilização védica, a esposa é treinada a estar satisfeita em todas as condições. E o esposo, segundo as instruções védicas, precisa satisfazer a esposa com suficiente alimento, adornos e roupa. Então, se eles estão satisfeitos com seu relacionamento mútuo, nascem bons filhos. Dessa maneira, o mundo inteiro pode tornar-se pacífico. Mas, infelizmente, não há esposo e esposa ideais nessa era de Kali.
em virtude de que filhos indesejados são gerados. E não há paz nem prosperidade no mundo de hoje. A situação é essa, né? Difícil. Porque se o esposo e a esposa não estão satisfeitos, os filhos não nascem bons filhos, né? E aí pronto, né? Aí a coisa só piora. Bom, Om Gyana Timirandasya Gyanandjana Shalakaya Chaksu Militam Gyana Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Matri Dayananda Goswami Tinamini. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Matri Bhaktivedanta Swami Tinamini. Vancha kalpa tarubhyasya kripa sindhu vyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jai. Então, eu vou ler de novo o verso. O Senhor da execução ritualística de Yajna posteriormente desposou Dakshina, que estava ansiosa para ter a personalidade de Deus como seu esposo. E com essa esposa, o Senhor teve a satisfação de gerar 12 filhos. Então, para quem não está acompanhando, bom, essa Yagya ficou com Manu, né? E Dakshina ficou com o pai mesmo. E então, e depois eles se casaram. Mas Yagya é dito que é a própria personalidade de Deus, né? Que aqui inclusive está falando, o Senhor da execução ritualística de Yagya. Então o Senhor é o Senhor Supremo, né, que apareceu e recebeu esse nome Yagya. Yagya é o Senhor da execução ritualística, é o Senhor Supremo. E Dakshina era a própria deusa da fortuna, né? Então, o Senhor Supremo, né, Narayana, e a deusa da fortuna, eles naturalmente têm que ficar casados, né? Então eles se casaram. Ela estava ansiosa para ter a personalidade de Deus como seu esposo, que é o Yagya, estava ali. A personalidade de Deus estava ali no corpo desse rapaz chamado Yagya, né? E Lakshmi estava nesse corpo dessa moça Dakshina. Então, apesar deles terem nascido do mesmo pai, né? Só que foi levado depois para Manu, eles são eternamente casados, né? Então não tem essa preocupação, né, que alguém pode levantar, mas eles são irmãos, isso aí é um casamento de incesto, né? Isso é um incesto. Isso aí está fora das leis morais desse mundo. Mas aqui foi no começo da criação, eles tinham que procriar e para popular esse universo. E o próprio Senhor Supremo veio para ajudar isso, né? E a deusa da fortuna também. E eles, naturalmente, têm que se casar, né? Isso aqui é Eles tinham uma relação espiritual, não é uma relação corpórea, né?
o fato de eles estarem num corpo de irmãos, isso não afeta em nada a relação deles, porque eles tinham uma relação espiritual. Então não tem essa preocupação. Não precisa ficar preocupado. E nem é exemplo para ninguém, né? Não é isso que né? Não é essa lição que o Bhagavad está passando, né? Que pode se casar entre irmãos. A mensagem é que quando se casam deve se dar bem, né? Assim como eles, né? Como o Prabhupada está falando, que é o exemplo, né? Então, um esposo e esposa ideais são até chamados de Lakshmi Narayana. Então, aqui eles vieram popular esse universo com bons filhos e dar o exemplo de como que se comporta um casal perfeito, né? Então, eles estavam sempre satisfeitos e estão eternamente satisfeitos um com o outro. E aqui nesse mundo eles desempenharam esse papel de mostrar, né, como que é o casal ideal, perfeito, e aí gerou, e o Senhor teve essa satisfação de gerar 12 filhos. Né? E aí Prabhupada, né, explica, né, que, inclusive citando aqui Chanakya Pandita, que declara que o esposo e a esposa estão sempre, se o esposo e a esposa estão sempre satisfeitos um com o outro, então a deusa da fortuna naturalmente vem a eles. Então ele fala em outras palavras, né? Esse é o tema, né, de hoje que foi anunciado. Isto é, onde não há desacordo entre esposo e esposa, toda a opulência material se faz presente, né? Porque a deusa da fortuna está ali, né? E bons filhos nascem. Então essa é a instrução moral de Chanakya Pandita. E isso é uma boa dica, né? Para a gente ter bons filhos, tem que se dar bem com a esposa e a esposa tem que se dar bem com o esposo. É interessante, o Prabhupada aqui no final fala que não há esposo e esposa ideais nessa era de Kali, em virtude de que filhos indesejados são gerados. Esse é o grande pesadelo da era de Kali, né? Talvez a pior coisa, né? Porque aí se propaga, né, essa geração de filhos indesejados. E é interessante porque quando eu li isso aí, eu pensei nos meus pais, né? Que eu acho que eles talvez tenha sido a última exceção da era de Kali. Eu nunca vi eles insatisfeitos um com o outro. Talvez só se eles demonstravam alguma coisa longe dos filhos, né? Mas eu nunca tive essa oportunidade, graças a Cristo, né? Eles estavam sempre satisfeitíssimos um com o outro, né? Era impressionante. É uma coisa rara que eu nunca mais vi na vida, né? Foi o único exemplo que eu tive. E isso é uma benção, né? Porque, segundo fala aqui, aí tem bons filhos, né? E então a gente teve esse privilégio de ter nascido de um casal assim. Eu nem sabia que era tão auspicioso, né? Eu fiquei sabendo hoje aqui, ontem, né, que eu estava preparando a aula. E é isso, essa é a lição principal, né, de que realmente é uma obrigação, né, essa coisa de estar satisfeito com a esposa, estar satisfeito com... É uma obrigação, a gente tem que trabalhar para que isso aconteça, fazer todo o esforço
para que isso aconteça, né? Eu não sou casado, mas eu fui casado, né? Pouco tempo, foi só 4 anos, mas deu para sentir a dificuldade, né? Foi uma dificuldade, né? Coisa, só o comecinho mesmo, que era tudo uma maravilha, mas logo depois começaram os problemas, até que chegou um ponto que ficou impossível o relacionamento. Então, imagine, em 4 anos só eu já tive essa experiência. A gente vê que nessa era é muito difícil, né? Mas a gente, por outro lado, tem, sabendo, né, da importância desse fato de estar bem para poder gerar bons filhos e também para poder criar adequadamente os filhos, né? Porque os filhos não ficam bem psicologicamente, isso aí já é comprovado, né? Quando os pais estão em atrito, né? Isso afeta o psicológico das crianças e as crianças têm problemas às vezes, né? Gera problema, a criança não fica tão segura, tem todo, eu não sou psicólogo, né? Mas eu vi já muita coisa sobre isso. E a gente vê que é uma responsabilidade buscar essa harmonia, né? É uma coisa muito importante. Isso, principalmente para quem tem os filhos, né? A misericórdia de Krishna, eu não tive, não cheguei a ter filhos, né? Porque a esposa não queria. Eu até queria, mas ainda bem, ela estava estudando ainda medicina, e ainda bem que ela não queria, porque aí ia ser um problema pior, porque os, né, os filhos que iam sofrer também as consequências. E eu cria todo um distúrbio, né? É lógico que sempre dá-se alguma solução dentro do mau negócio, faz-se a melhor solução possível. Mas podendo evitar o mau negócio, né? de os filhos terem pais separados, né? Os filhos terem pais que brigam, essas coisas. Se puder evitar isso, é muito bom, né? Isso já está mais do que comprovado. Então, é essencial para todos que né, são casados e desejam levar uma vida de casado e ter filhos, cuidar desse ponto. Esse ponto é essencial, né? Trabalhar isso. Aqui na nossa cultura, a gente não recebe esse treinamento, né? Como o Prabhupada fala. As meninas são treinadas para estarem satisfeitas com seu esposo. Então ela já tem esse treinamento, né? E elas, não sei como é que é isso, né? Mas a gente vê na Índia que tem muito menos separação, né? Agora, cada vez parece que está aumentando, porque está entrando muito a cultura ocidental, né? Mas nos locais que ainda se mantém bem esse treinamento, tudo isso, os casais são bem mais harmônicos, né? E a gente vê aqui no Bhagavata, a gente viu a história de Devahuti, né, e Kardama Muni, que foi um exemplo, né, de casal ideal védico, né? Que Kardama Muni estava só meditando, não queria saber de nada, não cuidava de providenciar conforto para a esposa, nada. E mesmo assim a esposa, a Devahuti, nunca reclamou, porque, né, mostrando que ela tinha esse treinamento, né? Ela estava ali satisfeita porque o marido era um santo, e isso era a coisa mais importante, e o marido tinha
estava cuidando do avanço espiritual, que é mais importante, e ela não reclamou das necessidades materiais que ela estava passando. Mas depois que o marido caiu em si e viu a situação dela, ele deu tudo para ela. Não é como o Prabhupada fala aqui, né, que a esposa é treinada para estar satisfeita, foi o caso que Devahuti demonstrou, né? E o marido tem que suprir tudo que ela precisa. Aí que ele estava meio em transe, assim, não estava percebendo, né? Mas depois que ele percebeu a situação, ele viu que era obrigação dele. E ele deu tudo para ela. Tudo e mais ainda. Tudo que ela queria e mais, né? E assim, porque esse é o Dharma, né, do esposo, ele tem que fazer isso. Então ele fez, não simplesmente porque está apegado e quer agradar para conseguir alguma coisa da esposa, para conseguir desfrutar da esposa. Não, nada disso. Ele fez porque era obrigação dele e, e ele fez com muito prazer. Agora, quando os filhos estavam criados e tudo, já estavam grandes, aí também ele cumpriu a missão dele, fez tudo direitinho, estava feliz da vida e falou, tá, agora vocês continuem a sua vida e eu vou para a floresta meditar. E foi, e abandonou tudo, né? Tudo que ele criou lá, palácio flutuante, né? Era um planeta, né? Falam que era um planeta que viajava, o planeta era, né, o reino dele, era o planeta todo que viajava. Outros falam que era uma nave, né? Mas nessa nave tinha tudo, né? Tinha rio, cachoeira, jardins. Então era como se fosse um planeta, né? Ou o planeta era como se fosse uma nave, né? Porque viajava para onde quisesse. Então tinha essa característica. E ele não se apegou a isso também não, nem a esposa e nem a nada de toda essa opulência. E foi cuidar da vida espiritual dele, depois que ele já tinha cumprido com a missão dele aqui de procriar, que o seu Brahma tinha pedido, né? Então, e é interessante porque o ser humano ele tem essa missão, de modo geral, de procriar, né? Para poder manter a espécie. Naquela época era para poder popular toda essa criação. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que é natural, né? O ser humano tem esse impulso de procriar, porque é a maneira que a natureza fez para que se mantivesse a espécie, né? Então, a maioria das pessoas, o normal né? É procriar, ter filhos, ter família. E aí essas instruções são muito importantes, né? Esses casos da pessoa renunciar tudo logo e passar uma vida de renunciado, esses são casos muito raros, né? De modo geral, não é isso que acontece e a pessoa, de modo geral, não fica bem nessa posição. São raras as pessoas que ficam tranquilas, assim, numa posição renunciada a vida inteira, né? Então, aqui a gente tem esse exemplo, né? Que Prabhupada está chamando a atenção aqui, né? De esposo e esposa. Inclusive, no Chanakya Pandita fala que estão sempre satisfeitos um com o outro. Então, para estar sempre satisfeito um com o outro, para estar realmente felizes para sempre, é preciso. É só a Lakshmi Narayana mesmo, né? Só no mundo espiritual. Deixa eu ver aqui, tem algum comentário, alguma coisa aqui. Ah, tá. Como é que tá? Olha, tem mais. Fernando escreve alguma coisa para o palestrante saber que você está presente. Ah, a realidade está
mandando mensagem. Alexandre. É o Alexandre, é Tumarão Adassa. Ariô. Bactinval. Aridacha. Tá bom. O Marcelo chegou aí. Ou pelo menos se manifestou agora. Tudo bem, Marcelo? Mandou uma pergunta. Arjuna previu que depois da guerra de Kurukshetra aparecia gerações de prole indesejada, por isso não queria lutar. Como podemos analisar isso? Não, Arjuna previu, Marcelo, porque não é que ele previu, ele estava dizendo que se ele matasse aquelas pessoas, aqueles homens, né? Porque a guerra antigamente era uma guerra entre os homens. Só os guerreiros que lutavam, o resto da população ficava tranquila, né? Não era como agora, manda bomba no meio da cidade, mata todo mundo, e criança, velho, mulher. Não, era só os militares que lutavam entre si. E pronto, aí decide quem ganhou e a população civil estava toda tranquila. Mas o que Arjuna estava argumentando é que se ele matasse aqueles homens todos, as mulheres iam ficar desprotegidas. E as mulheres desprotegidas, ele falou que tem a tendência a se degradar. E com a degradação das mulheres, aí vem a prole indesejada. Então, essa era a preocupação de Arjuna, né? Porque, de acordo com as injunções védicas, esse é um problema, né? Que pode acontecer se as mulheres ficarem desprotegidas, e Arjuna estava achando que as mulheres iam ficar desprotegidas. Mas Krishna falou, não se preocupe, vai dar tudo certo. No final deu tudo certo, elas não ficaram desprotegidas. E foi tudo bem. Mas foi um argumento de Arjuna para não lutar, era um dos argumentos dele, né? E Arjuna estava usando argumentos bons, né? Ele tinha bons argumentos. Não era. Arjuna tinha conhecimento, era um devoto puro, né? E tinha muito conhecimento da escritura e tudo. Mas Krishna queria enfatizar um ponto que, acima de todo esse conhecimento védico e tudo, tem a vontade de Deus, né? A vontade de Krishna, que está acima de tudo. E Krishna estava ali pessoalmente falando, então isso tinha que estar acima de qualquer outra injunção, porque essa é a injunção suprema, né? Satisfazer Deus, satisfazer Krishna. Então, todas as regras da literatura védica é para ajudar a chegar nesse ponto. Então, isso tudo satisfaz a Krishna, satisfaz a Deus, a gente seguir valores morais e tudo. Então, isso é muito interessante, porque, inclusive, quando a gente faz alguma coisa certa, mesmo que ninguém saiba, não importa. Se é uma coisa certa que deve ser feita, Krishna fica satisfeito, e isso basta. Isso tem que bastar para a gente tem que ficar satisfeito de estar fazendo algo que vai satisfazer Krishna, sabe? Satisfazer a Deus. Então, é como eu vi uma história muito interessante que estava nos relatos fizeram um vídeo sobre isso uma época, aí estava rolando já faz um tempo, na internet, uma pessoa contando, né, que estava na Europa e estava vendo aqueles livros que contam a história da construção daquelas catedrais antiquíssimas, né? Então tinha catedrais que levavam 100 anos de construção e tudo. E aí tem
estava lá no livro registrado que um daqueles escultores estava esculpindo uma pomba lá no teto, lá no último, no ponto mais alto da cúpula, esculpindo uma pombinha lá, assim, com todos os detalhes, as penas, tudo em pedra, assim, uma trabalheira danada. Mas lá, que ia ficar lá no alto, né? Que não dá nem para ver. Era tão alto que não dá nem para ver a pomba. E aí argumentaram com ele, mas por que você está perdendo tanto tempo em fazer, em esculpir essa pomba, assim, nem vai ver, vai ficar lá no alto. Aí ele falou assim, não, a minha preocupação é que Deus está vendo. Ele está vendo a pomba. E isso me satisfaz. Então, é uma lição incrível, né? Para a nossa vida, né? Então, a gente se comporta bem porque Deus vai ficar satisfeito. E não porque alguém vai achar, se alguém valorizar ou não. Sabe? A gente tem que agir corretamente, mesmo que você que seja mais trabalhoso e que, vou fazer assim mesmo, não está muito certo, mas ninguém está vendo, ou então aqui todo mundo faz assim, isso é natural. Então tem muita coisa natural hoje em dia que não é certo, né? Segundo a vontade de Krishna, os ensinamentos de Krishna, não está certo. Mas as pessoas aceitam tranquilamente que estão acostumadas. E então a gente pode muito bem fazer também errado com esse argumento de que todo mundo faz assim, não tem nenhum problema, ninguém vai reclamar. E não reclama mesmo, mas Krishna não fica satisfeito, né? Deus não fica satisfeito. Então isso é uma coisa muito importante de a gente estar sempre atento, né? É como a mãe Sita, né? Quando Sita Devi, quando Lakshmana não, Hanuman foi lá trazer ela, porque tinha acabado a guerra, né? E tudo. E Rama falou para Hanuman, vai lá então, traga Sita, já acabou a guerra. E aí ele foi lá e quando ele falou, Sita, vamos lá e tal, e aí ele viu aquelas Rakshasines que tinham ficado com ela lá e ameaçado ela, e importunado Sita dele. E aí ele falou para Sita, eu vou dar uma lição nessas Rakshasines, aí deixa comigo, fica tranquila que agora elas vão ter a lição que merece, né, por ter tratado você assim rudemente. E aí Sita falou, não, Hanuman, essa não é a maneira de se comportar. Elas estavam cumprindo a ordem, só ordens. E se elas fizeram alguma coisa errada, agora não justifica a gente fazer também algo errado. Não, isso não é. Elas não somos nós que vamos fazer agora, maltratar elas porque elas estavam cumprindo com a ordem lá do rei delas. Então, não é que. Aí deu essa lição e contou uma história, né? Não dá tempo de contar a história. Uma história muito interessante. Ela falou assim: até o urso tem esses valores. E aí contou a história do urso. Ela teve assim, resumindo, né? Ela falou, que essa história é muito instrutiva e pode ser que alguém não conheça ainda, vale a pena contar de novo. Tinha um caçador na floresta e ele, assim, resumindo, de repente chegou numa moita assim, saiu da moita um tigre enorme voando em cima dele, assim, e ele não deu nem tempo saiu correndo, largou tudo e
e fugindo do tigre para se salvar, porque não deu nem para atirar no tigre. E nisso ele viu uma árvore que dava para subir e subiu assim desesperado na árvore, mas quando chegou lá em cima tinha um urso. E aí o urso olhou assim para ele, aquele ursão, né? E falou: caramba, agora se, se for ficar o tigre pega, se correr o urso come, né? Ficou entre o tigre e o urso. E aí olhou para o urso e a única coisa que ele falou é: por favor, me abrigue, o tigre está querendo me pegar ali. Aí o urso falou assim: não se preocupe, você veio à minha casa pedindo ajuda, você é meu hóspede. Você pode ficar aqui, que você vai ser... Se alguém vem à minha casa, é meu hóspede. Pedindo por abrigo, eu tenho essa obrigação de hospedar. E você vai estar protegido aqui. Pode ficar aqui. Aí, quando chegou a noite, eles não podiam dormir com medo do tigre resolver subir, né? Então, porque não sei os detalhes de como é que eles iam botar o tigre para baixo, mas eu sei que a história conta que eles não podiam os dois dormir. Tinha que um ficar acordado vigiando o tigre. Aí o urso falou: não, pode ir dormir que eu fico cuidando. Aí o urso ficou ali acordado, cuidando para o tigre não subir. E aí o tigre falou para o urso, né? Ei, olha, esse caçador é um patife. Dá um chute nele, joga ele aqui embaixo, que eu como ele e te deixo em paz. Você fica tranquilo. Porque também eles não podiam descer, né? O tigre estava ali embaixo, nem o urso, nem o caçador podia descer. Estavam presos ali, né? Então o tigre fez essa proposta. Negociou lá a liberdade do urso. Mas o urso falou: não, não, ele é meu hóspede, ele veio aqui pedindo abrigo, eu não posso fazer isso com ele. Aí o tigre, tá bom. Aí chegou uma hora que o urso falou: bom, agora tenho que dormir, né? Foi lá, acordou o caçador e falou: bom, agora você vigia, que eu vou dormir um pouco. Aí o caçador: tudo bem, tudo bem. Aí ficou ali vigiando o tigre e o urso foi dormir. Aí, aí o caçador, o tigre de novo, né? Agora falou pro caçador: ei, caçador, aproveita que o urso está dormindo, dá um chute nele, joga ele aqui embaixo, que eu como ele e você fica livre. Eu vou embora, você fica livre. Aí o caçador pensou assim: boa ideia, né? Caçador é inteligente, né? Ser humano é inteligente. Boa ideia. Boa ideia. Foi lá e chutou o urso. Aí o urso foi caindo, caindo, mas conseguiu se segurar. Conseguiu se segurar no galho lá. E aí começou a voltar, né? E aí o tigre falou: tá vendo? Eu não falei que ele era um patife, um traidor. Você protegeu ele e ele te traiu e te jogou para ser comido. Aí, agora, aí falou pro urso, né? Agora sim, joga ele aí embaixo que eu como e acabou a história. Agora você viu que ele é um patife mesmo? Joga ele aqui que eu como ele e pronto, você está tranquilo. Aí o urso falou: não, se ele agiu mal, é problema dele. Isso não justifica que eu também vou agir mal. Ele é meu hóspede. Eu prometi que eu ia protegê-lo. Eu vou agir certo. Se ele agiu errado, é ele que vai arcar com as consequências.
Então, essa é a lição, né? A gente não tem que se nivelar por baixo. Os nossos valores têm que ser mantidos em qualquer situação. E isso, hoje em dia, nem existe, né? Praticamente. Mas essa é a nossa meta, né? É isso que a gente tem que desejar, ter essa consciência. Por isso que essa é a consciência de Krishna. Ter essa consciência de que, não, Krishna está aí, ele está vendo, eu vou agir certo para satisfação dele, não importa. Porque essa atitude do urso, hoje em dia, todo mundo ia falar, não, é isso mesmo, joga o patife aí para baixo, está certo, está certo. Mas o urso tinha prometido que ia proteger o caçador. Ele aceitou ele como hóspede, não importa se o hóspede é ruim, é patife, né? Ele vai agir certo. Né? E se o patife tem que ser punido, vai ser punido. Né? O urso tinha essa consciência de Krishna, consciência espiritual. Né? Então é isso. Chegou aí o Baravyuna, Hare Krishna Prabhu. Então é isso, gente. Eu acho que está na hora, né? Se alguém tiver mais algum comentário, pergunta, faça agora ou não terá mais tempo. Vamos encerrar, né? Tá tudo bem? Acho que tá bom, né? Encerramos com uma boa história. E muitos corações estão borbulhando aí. Então é porque tá tudo bem. Jai, muito obrigado. Olha aí, Haridashna mandou um comentário. Vamos ver mais aqui. Comentário grande. Como é que vê mais? Ui! Ixi! Caiu o celular. Gire o seu dispositivo. Bom, vamos ver aqui. Bom, Haridasha, parece que o plano... Nossa, teve um acidente aqui. Estava equilibrado no celular. Parece que o plano de Krishna com a guerra de Kurukshetra, um procedimento cirúrgico no corpo social e enfermo. Foi um mal necessário, uma vez que as pessoas ficaram sem os esposos. Será que a sociedade... vai aqui. Será que a sociedade continua a mesma quando os esposos estavam presentes? Quando os esposos estavam presentes? Eu não sei. O que eu sei, o que a gente, pela escritura, né? Pelo Mahabharata, é que depois veio o reinado de Yudhishthira, Yudhishthira, né? E foi muito bom, né? Foi tudo muito próspero, todos viviam muito felizes e tudo mais. Então, a coisa no final deu certo, né? De alguma maneira, a coisa foi resolvida, né? Apesar da morte dos esposos e tudo. Não sei como que foi os detalhes, né? Nunca vi falar desses detalhes na escritura aí no Mahabharata, não fala esses detalhes, mas fala que foi um reino muito bom, né? Entendeu? Então, Krishna tinha razão, né? Deu tudo certo. Que não é de se estranhar, né? Krishna sempre tem razão. O negócio é seguir a orientação de Krishna, no final dá tudo certo. Então, o Prabhu Paravyuna está chegando de São Paulo, né? Chegou de São Paulo. Tá bom, Paravyuna, uma honra tê-lo aí também. Tem aqui Luciano Almeida, também mandou o Hare Krishna. Jai. Então é isso, gente. Onde posso encontrar essa história, Prabhu? Gostaria de compartilhar com os alunos. No Ramayana. Eu não sei se todas as versões do Ramayana, mas no Ramayana de Valmiki
que eu ouvi a leitura, né, do Ramayana, tinha essa história. Eu tenho o áudio de Ramayana, todas as escrituras, né? Então fica fácil, pode ir fazendo as coisas e ouvindo. Enquanto está lavando a louça, eu moro sozinho, né? Faço tudo. Então, fico ouvindo, né? Já ouvi o Srimad Bhagavatam 3 vezes, Ramayana 3 vezes, Mahabharata, Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita umas 500 vezes. Então é assim, ajuda bastante. Então é só ir no Ramayana. Mas eu tenho, está gravado aí, né? Apenas um resumo da história. Não tem mais muita coisa do que isso. Também depende também talvez não estou parafraseando, né? Não é exatamente as palavras que estavam lá, mas a história é essa. Tá bom? Então é isso. Vamos encerrar aqui. Mais alguma coisa aí? Deixa eu ver. Acho que é isso aí. Tá bom. Então vamos encerrar, né? Muito obrigado pela atenção. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. E Jai, Hare Krishna, Jai, Srila Prabhupada aqui, Jai, Gaura Premanande, Hari Hari Bo. Até a próxima.